Bom, agora, eu vou explicar porque ele está tocando tango. E para provar que o Todo Seu merece o seu voto, pelo conteúdo de primeira que leva a você, eu vou receber agora e conhecer melhor essa professora da Universidade de São Paulo, que sempre teve apreço pelo direito penal. Ela foi uma das grandes responsáveis pelo impeachment de Dilma Rousseff, junto com Miguel Reale Júnior, com Hélio Bicudo, e esse ano ela foi eleita deputada estadual pelo PSL aqui de São Paulo. Eu nunca ouvi falar numa coisa dessa, com 2 milhões de votos. Seguramente, historicamente, nunca aconteceu isso. Então, é a mais votada da história. Boa noite, Janaína Pascoal. Boa noite. E veio de preto e branco. Em homenagem aos nossos times, não é? Isso, os alvinegros. Isso. Agora, Caçulinha está tocando tango porque Janaína adora tango. Eu gosto. Está resolvido. É muito Não é bom. isso? Muito obrigada, Caçulinha. Bom, Jana, você se formou em Direito pela USP, claro, e também passou a fazer parte do corpo docente. Como é que isso é uma coisa que eu pergunto sempre. Como é que seus alunos reagiram quando você deixou clara a sua posição e entrou para o caminho da política? Olha, eu nunca levei essa situação para dentro da sala de aula, entendeu? Nunca falei com um aluno meu a favor ou contra o político A, o político B, ou o partido A, o partido B. Então, eu sempre fui assim, entrei em sala de aula e vamos falar da matéria. E esse comportamento também, de alguma maneira, fazia com que os alunos não cruzassem a linha, vamos dizer, né? Mais próximo da decisão de candidatar ou não candidatar, aí alguns alunos, principalmente os de pós-graduação, tomaram a liberdade de entrar em contato para pedir para eu me candidatar. Isso foi uma coisa interessante. Olha! Muitos alunos dizendo que achavam que o meu espaço na universidade estava esgotado, que eu não ia mais poder fazer nada assim muito significativo lá dentro, que eu estaria de alguma maneira minada. E eles foram muito incentivadores. Foi interessante isso. A senhora tem que se candidatar. Eu falava, não, isso não é para mim. Vários. Advogados, juízes, promotores, orientandos, né, de mestrado, doutoramento, orientando os meus, orientando dos outros. Então, foi um processo interessante. Eles apoiaram. E quando você... Mesmo os alunos que não concordavam comigo, Sim. Entendeu? Como se eles achassem que era o momento de começar uma outra etapa. Foi um negócio muito interessante. Jamais pensei nisso. Foi interessante. Eu imagino como é que você deve ter reagido quando você ficou sabendo que era a deputada estadual eleita com o maior número de votos da história do país. A história do Brasil. Como você Então, se sentiu? Uma paz. Mesmo? Mesmo. Muita gente fala assim, não, você ficou eufórica, você chorou, você comemorou. Uma coisa intrigantíssima, até eu acho intrigante. Uma paz. Não sei explicar. Que engraçado. Porque esse seu jeito assim mais assertivo, mais incisivo, a gente pensa que deve ter tido uma reação inflamada também. Não, eu não sei, uma calma. Entendeu? Mas eu não sabia nem se eu seria eleita, eu estou sendo muito honesta. E aí, quando abriram, já tinha 500 mil. Aí eu já tinha certeza de que eleita eu estava. Mas a coisa ia aumentando, e liga um e liga o outro e tal. E eu numa calma. Não sei explicar. Que interessante. E essa sua personalidade, em algum momento atrapalhou a sua carreira de jurista? Essa sua assertividade, essa coisa... Sim, muitas vezes os colegas caracterizam essa maneira de ser como uma maneira não científica, né? A linguagem jurídica é uma linguagem muito hermética, muito... Pouco emocional. Muito contida, né? Muito contida, muito... Assim, em cima do muro mesmo, você não sabe exatamente o que o sujeito está falando, o que é que ele está defendendo, né? Às vezes ele te dá um giro ali e ele termina a fala e você não sabe o que foi que ele defendeu. E eles entendem que isso é científico, né? Que o científico é terminar uma tese dizendo, olha,
dei aqui minha contribuição e deixo para alguém dar os próximos passos, né? E eu não consigo terminar uma tese assim. Eu vou defender alguma coisa. Se eventualmente amanhã eu entender que está errado, eu volto atrás. Mas eu não vou fazer um trabalho todo para chegar no final e dizer que é alguém que complemente, compreende? Então, assim, é uma diferença de estilo, que não quer dizer que eu esteja certo, os colegas errados, mas é uma diferença de estilo muito grande. Né? E isso já gerou situações, né, de colegas entenderem, não é científica, não é acadêmica. E eu não recebo isso como crítica, muito embora o tom seja de crítica. Eu recebo isso até como um elogio. Porque eu entendo que o intelectual, o professor universitário, ele tem que ser compreendido. Muito do papel dele é traduzir essas coisas que são meio ininteligíveis, né, meio incompreensíveis, para a população. Eu acredito que se o impeachment tivesse sido conduzido por uma outra pessoa, não teria tido tanto apoio. Não porque eu seja melhor que outra pessoa, eventualmente até uma pessoa tecnicamente excelente, mas porque não teria tido a capacidade de traduzir para a população o que estava acontecendo. Então, assim, quando meus colegas dizem, não é científica, não é acadêmica, criticando, eu recebo como um elogio. Eu cheguei a pensar, porque o seu posicionamento vai seguramente contra essa parte docente. Uhum. Eu digo, imagina, a Janaína vai ser perseguida, vai ter problemas. Isso aconteceu ou não? Aconteceu, né? Teve situações, ainda estão em andamento situações difíceis. Mas eu sou uma pessoa que prefiro olhar o lado bom. Sabe? Eu não acho legal essa coisa de a gente ficar remoendo, se vitimizando, sofrendo. Eu prefiro olhar o lado bom, entendeu? Então essas dificuldades são da vida. Eu não gosto dessa coisa de se vitimizar também, não. Se você fica aquela coisa, olha, fizeram isso comigo, isso não foi justo. Não toca pra frente, entendeu? Melhor. Mas sofreu, então? Não foi fácil, mas... E a Lava Jato, como é que fica nessa, Janaína? Eu acho que vai ter sequência, talvez não com o nome de Lava Jato, né? Porque perceba que aparecem outras operações, algumas como fases da Lava Jato, outras como operações, vamos dizer assim, autônomas, mas que não deixam de ser uma Lava Jato, vamos dizer, né? Então, eu acredito verdadeiramente que outros escândalos virão, serão descobertos, e isso faz parte desse período de depuração que a gente está atravessando, né, que eu vejo com o início no processo de impeachment, porque o processo de impeachment vem para quebrar aquele acordo de amigos que aparentavam inimigos, né? Porque... Isso é muito estranho. Então vem esse pedido de impeachment de fora, balança ali as estruturas, e cai um lado e cai o outro, porque existia um acordo ali, né? Cansei de ouvir isso. Todo mundo deve. Então ninguém fala do que o outro deve, porque quando todo mundo deve, ninguém deve. Entende? Entendo. Então aquilo quebrou com as estruturas, aí começam a vir as operações. Eu quero crer, espero, né? Eu como professora de direito trabalho muito com o que a gente chama de direito penal mínimo. E muitas vezes os promotores, os delegados não entendem, mas direito penal mínimo, então ela é a favor de liberar, e como é que ela apoia a gente? Eu acho que é bom que esses profissionais tenham em mente que eles têm que focar no que é importante, entendeu? Porque muitas vezes vocês vão atrás do peixinho pequeno, né? E o peixinho pequeno pode te ajudar a pegar o grande. Tá certo. Então eu acredito que a gente tem que otimizar recursos, né? Mas isso também é um preparo. Sabe, eu percebo que os profissionais, eles vêm se preparando. Não é simples, né? Então, os profissionais vão fazer cursos fora, com polícias mais especializadas, abrir um pouco essa cabeça, né? Uma leitura da lei, assim como proteção do indivíduo, não pode ir além do que está na lei, mas também não fazer uma leitura de vírgulas, sabe? Às vezes você deixar de punir um pequenininho é o caminho que você tem para pegar o grande. Né? Então eu sinto que também eles estão se especializando, sabe? Uma pergunta que não pode calar. Não sei nem se eu devia fazer, mas vou fazer. Por que você não quis ser a vice? Então, eu acredito de verdade que tudo acontece como tem que ser. Você imaginava esses 2 milhões de votos? Não. Se estivesse imaginando... Não imaginava. Mas eu não fico assim, as pessoas falam assim, poxa, mas você poderia ter eleito a chapa no primeiro turno.
Mas eu teria que mudar muito a minha vida, eu atrapalharia muito os meus familiares que não estavam preparados, Indo que já Brasília, sofreram muito com esse processo de impeachment, que não queriam que eu entrasse na política nem aqui em São Paulo. Então, assim, já foi uma concessão, entendeu? E eu acho que o vice, o Mourão como vice, para esse momento que o país atravessa, é a pessoa certa. Ele tem aquele jeitão dele, mas eu acho que ele é a pessoa certa. Ele tem uma independência, ele tem essa coisa institucional, né, das Forças Armadas. Eu tenho uma simpatia muito grande pelas Forças Armadas, né? Eu sei que as pessoas têm preconceito. Às vezes a pessoa fala assim, mas você não fica preocupada com tanto general no governo? Eu falei, isso me dá uma tranquilidade enorme. Jana, eu fui militar. E qual é a sua visão disso? Eu fico às vezes um pouco incomodado, porque eu fui cadete aviador da Força Aérea Brasileira. Uhum. E eu desafio qualquer pessoa que tem formação acadêmica de exatas, que possa ter um currículo parecido com o que nós tínhamos na época. Em termos de física, de química, de matemática superior, de integral, de diferencial, sei lá, e as coisas mais específicas, aerodinâmica, termodinâmica, essas coisas. Imagina-se que o militar é um imbecil, é um gorila, um troglodita. Não é isso. Aliás, ele saiu da nossa sociedade. Não é como eu. Eu desisti da carreira, porque queria fazer uma carreira acadêmica diferente e tudo mais. Isso me incomoda, porque não é assim. Eu não sei por que essa coisa, não diria implicância. Tá, passamos por um governo de exceção, tudo bem, até entendo isso. Mas achar que qualquer militar é um idiota... É preconceito mesmo. É preconceito. É preconceito. E eu não tenho preconceito com nada na vida. Com a graça por de que Deus. isso? Não, mas é incrível, uma coisa incrível. Eu falei assim, olha, eles estando lá, me dão segurança. Porque eles têm essa visão da instituição, da perenidade, não tem essa preocupação com cargo, com eleição. E você percebe isso conversando com eles, entendeu? Então eu acho que ele era a pessoa certa para este momento. Né? Mas foram duas recusas. Que tem o Magno Malta também que não quis. E não foi eleito. É verdade. Quer dizer, foi 1, 2... Seria a regra 3, não, General Mourão? Eu acho que o general foi o quarto. Quarto, né? Porque também teve a situação com o general Heleno, que não pôde, por uma situação, muito embora o general tenha dito isso numa entrevista, e isso é verdade, no momento das nossas conversas, o Gustavo Bibiano comentou, o Bolsonaro não me lembro, mas num primeiro momento o Mourão já tinha sido convidado, mas por alguma situação pessoal, não tinha dado certo lá atrás. Então também não é dizer que ele foi a quarta opção. Eu acho que ele sempre foi uma opção paralela, vamos dizer assim, uma possibilidade. E se nós olharmos para o passado recente dele, enquanto eu me indispus, vamos dizer assim, na USP, perdi, vamos dizer, promoções, perdi um monte de coisa, mas pelo Brasil, ele se indispôs até nas Forças Armadas, né? Porque ele peitou o governo Dilma e teve que se aposentar antes do tempo. Lembra desse episódio? Lembro, claro que eu lembro. Então, assim, é uma pessoa que com aquele estilo dele, que alguns gostam, outros não, correu riscos, né, pelo país. Num momento em que as pessoas não corriam. Porque agora, todo mundo fala mal. Mas quando a gente começou essa briga, o general Mourão vem com essa briga lá de trás, as pessoas não se manifestavam. Porque o PT estava muito forte. Então eu acho que ele é um bom... Sabe, eu acho que foi uma boa escolha. Olha, eu acho que nós devíamos esquecer essa história de ideologias e preconceitos múltiplos, porque, na verdade, embora paradoxalmente o homem tenha criado os sistemas e as ideologias, ainda é a verdade final. Você viu nessa eleição agora, as pessoas não votaram em partido, nem em ideologia, votaram em pessoas. Em pessoas. Eu acho que é esse o caminho. Você sabe que eu sou super defensora da candidatura avulsa, né? Bom, eu sei, você já falou aqui. Eu sou defensora da candidatura avulsa, acho que essa história de partido é uma prisão, porque você entra num grupo que você não sabe exatamente o que é, o que pensa, fica vinculado àquele grupo, muitas vezes fica preso até na hora de você votar, porque a depender do grau de democracia dentro do partido, você não pode nem votar de acordo com a sua consciência. Então, é um contrassenso com a democracia. Correto. Está mais do que correto. Amor meu, acabou obrigado, o tempo? Só 20 minutos. Ah, é pouco, mas que né? pena. Em televisão? Agradeço. Agradeço muito, uma honra. O que nós podemos esperar de você na Assembleia? Transparência, trabalho, né? Comprometimento com o bem da população. Doa a quem doer.
E um comportamento isento no sentido de o que é crime para os amigos, é crime para os inimigos, é crime para quem a gente não conhece. Crime é crime. Crime é crime, o que é certo, não dá para mudar o discurso a depender dos atores envolvidos, né? Professora Janaína Pascoal, na verdade, a recordista em termos de voto na história do nosso país. Obrigado por ter vindo, querida. Eu que agradeço. Beijo grande. Beijo Obrigado, grande. obrigado.